Olá, gente. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Pessoal, eu decidi gravar essa aula para vocês, para que a partir de hoje nós possamos trabalhar esse novo assunto aí, que será o estudo dos continentes, iniciando com o continente europeu. Semana passada, nós encerramos o conteúdo a respeito da globalização. E a partir de hoje, e nas semanas que seguem aí, iremos trabalhar os continentes, começando pela Europa, em específico o continente europeu, trabalhando aí os aspectos naturais. Na aula de hoje, iremos trabalhar o relevo, as formas de relevo que estão presentes na Europa e que, de certa forma, influenciam e determinam basicamente a vida das pessoas que moram nesse continente, certo? Mas antes da gente trabalhar esses temas, esses conteúdos, temos que entender basicamente o seguinte: qual a necessidade que nós temos de estudar a Europa? Por que se estuda o continente europeu, certo? Então veja só, eu listei algumas coisas aqui que vão facilitar esse entendimento. Na Europa ocorreram diversos eventos históricos que influenciaram em todo o planeta, tá certo? Se a gente parar para pensar, o continente europeu, conhecido aí como Velho Mundo, toma decisões ao longo dos tempos e essas decisões refletem em todo o planeta, causam transformações em todo o planeta. Eu coloquei aqui 6 importantes acontecimentos que foram presenciados aí nesse continente. O primeiro, e sem dúvida alguma mais importante, seria aí o berço do capitalismo, né? O sistema capitalista ele dá início no continente europeu e o surgimento desse capitalismo faz com que ocorra diversas transformações no planeta. Vale lembrar que quando o capitalismo surge, começa o período conhecido como grandes navegações ou expansão marítima. E essa expansão marítima resulta na descoberta de novas terras por parte dos europeus e, posteriormente, resulta também no surgimento de novos países. Exemplo, o Brasil. Então, por isso que tem a necessidade de estudarmos esse continente. Na Europa, teve início aí o processo de Revolução Industrial, que é um acontecimento de extrema importância, porque a produção econômica é transformada. Você tem aí o surgimento das primeiras máquinas que aumentam a produção e fazem com que o mundo se torne cada vez mais consumista, se torne cada vez mais adepto ao consumo como nós conhecemos hoje. Vivemos aí em uma sociedade que influencia as pessoas a estarem sempre comprando, certo? Na Europa, nós temos aí também o surgimento e introdução do socialismo. Como nós vimos lá nas primeiras aulas, antes da paralisação por conta da pandemia, o socialismo e o capitalismo disputaram aí a dominação de qual sistema econômico ia controlar o planeta, e esse fator aí, esse fenômeno foi conhecido como mundo bipolar e a Guerra Fria, certo? Outro fator que, de certa forma, influenciou muito o nosso planeta, porque determinou a vida das pessoas de todos os países. Os países aí tinham que escolher um lado, se era capitalista ou se era socialista. Dessa forma, com a vitória dos capitalistas, nós temos uma sociedade que é totalmente embasada, uma sociedade que é totalmente influenciada pela busca por esse capital, por esse lucro, que é uma das principais características do capitalismo. Na Europa também foi o palco, ocorreu aí a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que seriam aí os dois conflitos de maior repercussão na história da humanidade. Os conflitos com as maiores proporções em relação a desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento científico, certo? O lado que uma guerra traz em relação a esse desenvolvimento. Trouxe grandes contribuições para as nossas vidas, certo? Além também
de grande destruição. A Europa também, pessoal, é responsável por diversas mudanças geográficas. Quando eu falo mudanças geográficas, eu estou falando de transformações, surgimento de países, países deixando de existir. Então, eu coloquei aqui século XX, porque foram transformações mais que podemos destacar. Aí a característica do imperialismo, colonização da África, mas não só no século XX. Nós podemos ter aí também alguns fatores que ocorreram em séculos anteriores, como é o caso do expansionismo, né, das grandes navegações, que resultou aí na descoberta da América e, consequentemente, no surgimento do nosso Brasil, certo? E, por fim, a Europa tem uma grande influência geopolítica. O que é que isso quer dizer? Decisões tomadas no continente repercutem em grande escala no nosso planeta. A gente pode aí tomar como exemplo uma decisão econômica. Na Europa, nós temos a sede da ONU e a sede do G8, que são os países mais desenvolvidos, os países mais ricos do mundo. Então, qualquer decisão econômica, qualquer decisão social que é tomada na Europa repercute em todo o planeta, certo? Nós temos aí, ó, sede da ONU na Europa, sede da OMS na Europa, a sede de todos os blocos econômicos, nós temos influência aí por parte da União Europeia. Então, essa influência geopolítica, ela repercute em todo o nosso planeta. Então, eu listei isso aí para vocês entenderem um pouco a respeito da importância que tem em se estudar o continente europeu, certo? Então, vamos continuar aqui. Como estamos estudando a respeito dos continentes, é necessário entender o significado dessa palavra, certo? Então, nós temos aqui, ó, o que seria um continente? Continente é uma grande extensão de terra emersa, tá certo? Terras emersas. O que significa isso? São terras que estão acima do nível do mar, envolvidas total ou parcialmente pelas águas dos oceanos, tá certo? Então, continente tem essa definição aí. Grandes extensões de terras que estão acima das águas e são cercadas total ou parcialmente por águas oceânicas. Dessa forma, nós temos o surgimento dos 6 grandes continentes, listando aí a América, como nós bem sabemos, é dividida em 3, a América do Norte, a América Central e a América do Sul, o continente africano, o continente asiático, a Oceania, a Antártica e o nosso objeto de hoje, aí, o nosso objeto de estudo, o continente europeu. Então, vamos conhecer melhor um pouco aí das características naturais desse continente. Europa, certo? Europa está se localizando aí no hemisfério norte, como mostra a imagem. Se a gente parar para pensar, o que é que eu posso considerar como hemisfério norte? Se vocês já devem bem saber, o mundo ele tem linhas imaginárias que traçam o planeta no sentido horizontal. A principal delas aí está dividindo o planeta em hemisfério norte e hemisfério sul, certo? Essa linha, também conhecida aí como linha do Equador. Então, tudo que está acima da linha do Equador é considerado aí hemisfério norte, certo? Então, a Europa aí localizada no hemisfério norte vai estar localizada também na zona temperada do hemisfério norte, tendo uma área de aproximadamente 115 milhões de quilômetros quadrados, possuindo diversas formas de relevo, assim como tipos climáticos e formações vegetais. Certo? Então, vamos começar aí a entender um pouco sobre essas características. Na aula de hoje, iremos focar basicamente no relevo,
tá certo? O relevo da Europa é constituído principalmente de montanhas, certo? E planícies. São regiões montanhosas e regiões planas, certo? Primeiramente, área de montanha predominam no sul do continente. Ó, toda essa região do sul da Europa, ela é região montanhosa. Se vocês pararem para observar a legenda, ó, são regiões que apresentam altitudes acima de 1.000 metros. As planícies predominam a norte e oriente, formando aí a grande planície central, tá certo? Então nós temos aqui, ó, toda essa área verde formando a grande planície europeia, a grande planície central. E nós temos também formações de relevo ao norte, os Alpes escandinavos e aqui, ó, os chamados Montes Urais, certo? Então, resumindo, a Europa tem seu relevo basicamente constituído por montanhas e planícies, certo? Então, bora lá. As montanhas são classificadas em dois tipos: formações antigas e formações recentes. Vocês podem observar que no livro de vocês traz outros nomes. As formações antigas são também chamadas de maciços antigos. E as formações recentes são chamadas de dobramentos modernos. Tá certo? Qual a diferença? A gente pode perceber a diferença entre uma formação antiga e uma formação recente? A gente vai entender isso a partir de agora. Vê só, uma formação antiga, ela tem características basicamente da seguinte forma. Observando aqui, ó, o seu topo, você vai perceber que essas formações elas apresentam um grande nível de desgaste ou um grande nível de sedimentação, tá certo? Elas passaram por grandes processos de desgaste por meio dos agentes externos, como a chuva, o vento, a temperatura. Isso fez com que o seu topo fosse criando esse formato um pouco mais arredondado. Então, como eu sei que essa é uma formação antiga, porque nós temos um topo mais arredondado. Isso quer dizer que ele passou muito mais tempo sofrendo desgaste dos agentes naturais, como a chuva, o vento e a temperatura, tá certo? Já uma formação mais recente, se você perceber, ó, ela tem um topo mais pontiagudo. Isso significa que elas sofreram pouca alteração por parte da erosão, certo? Então, pessoal, as formações mais recentes se localizam no sul, as formações mais antigas se localizam no norte e a leste da Europa. Qual a principal diferença? A principal diferença seria o nível de desgaste. Uma formação mais antiga, ela tem um desgaste maior, ela sofreu mais desgaste por parte dos agentes erosivos. Uma formação mais recente, ela foi pouco alterada pela erosão. Lembrando que essas características se passam em milhões e milhões de anos, tá certo? Uma formação recente não quer dizer que ela surgiu da noite para o dia, né? É necessário aí milhões e milhões de anos para que se forme uma montanha. Então, quando eu falo em formação recente, o tempo de vida, a idade dessa formação, desse relevo, é medida em tempo geológico. E o tempo geológico, nesse caso, vai ser medido aí em milhões de anos. Uma formação recente, para ser considerada uma montanha jovem, ela tem que ter no mínimo aí seus 20 milhões
de anos. Beleza? Então, espero que tenham entendido aí um pouco da diferença. Formações de relevo antigas sofrem mais desgastes erosivos. Formações de relevo mais recentes sofrem menos desgaste. Quando eu falo de desgaste, eu estou falando da ação da chuva, da ação dos ventos e da ação da temperatura, certo? Agentes transformadores, certo? Assunto que vocês viram lá no 6º ano. Transformação do relevo. Onde surge até aquele ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Por quê? A ação da água faz com que a rocha, durante muito tempo, sofrendo aquela ação, vá se desgastando e, consequentemente, vá se transformando ao longo do tempo, certo? Dando continuidade aqui, apesar de todas as formações, são as planícies, certo? Que predominam no continente. Localizada aí sobre as bacias sedimentares, se estende do Oceano Atlântico até os Montes Urais. Então, toda essa região, como a gente já viu, ó, só retornando aqui, toda essa região em verde, ela é uma região de planície, tá certo? Então, para resumir, o relevo europeu ele é dividido em cadeias de montanhas, como está bem sendo mostrado aqui, ó, essas áreas mais amareladas, no sul e no norte. Ao centro do continente, nós temos aqui a região de planície, tá certo? Voltando lá, encontram-se planícies fluviais na porção centro-norte que propiciam a agricultura. Por serem bastante férteis, também são encontradas as planícies marinhas ao norte. O que é isso que isso quer dizer? Quando eu falo planície fluvial, fluvial a gente está relacionando com rio, tá certo? Então, as áreas de planície, como está aqui no centro, as áreas de planície elas são as áreas mais habitáveis do continente, porque são as áreas que mais se facilita a agricultura. Então, digamos que seja aí a região mais rica do continente europeu. Então, pessoal, a gente encerra essa aula por aqui. Espero que tenham entendido. Eu vou postar esse vídeo, o link desse vídeo no aplicativo do Google Classroom. E surgindo alguma dúvida, podem fazer uma pergunta tanto pelo WhatsApp como pelo comentário lá do aplicativo, tá certo? A gente está num processo aí de aprendizagem, está sendo difícil para todo mundo e garanto que com o passar do tempo vamos aí evoluindo. Espero que tenham entendido. Encerro por aqui. Semana que vem iremos trabalhar o clima da Europa e sua influência também na sociedade, tá certo?